Olá, pessoal! E aí, como vocês estão nesta sexta-feira? Hoje a gente tem um assunto muito especial aqui para falar com vocês, que é ensino híbrido. Imagino que deva ter um monte de dúvida, né? Olá, Cecília! Minha conexão não estava muito legal, então acho que agora está funcionando, né? Estão me ouvindo bem? Me digam, por favor. Vamos ver se a Rita entra e a gente já começa o papo. Aí, vou chamar a Rita aqui para participar, para começar o papo com a gente, que é a especialista de hoje. Vamos ver se aparece aqui para mim. Rita, você consegue solicitar a participação? Porque eu não estou conseguindo te chamar, não sei por quê. Não sei se é a minha conexão que não está muito legal. Eu não estou em São Paulo, então a minha conexão às vezes dá umas falhadas. Hoje vocês vão ter que ter paciência comigo. Agora vai. Estou aguardando aqui a Rita, vamos ver. Acho que ela vai entrar daqui a pouquinho. Opa, agora foi. Pronto. Tá me ouvindo, Rita? Tô sim. Boa tarde, Cláudia. Tudo bom? Tudo, e você? Como é que você tá? Também, tudo em paz por aqui. Confiantes e Eu acho confinados. que o teu, eu acho que o teu microfone tá dando um pouquinho de barulho. Eu acho que é o seu. Tá dando Será? um ruído de fundo, assim. Tá ouvindo agora? Limpou? Agora melhorou. Agora melhorou. Legal. Então, ótimo. Tudo bom, Rita? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Tudo ótimo. Bom, eu te chamei Vamos aqui lá. porque tem um assunto espinhoso, que é o ensino híbrido. Então, para começar, eu queria pedir que você se apresentasse, conversasse para todo mundo aí o que você faz, a sua especialização, para a gente conseguir conversar. Ah, legal. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigada, Cláudia, pelo convite, pela oportunidade. E eu sou pedagoga por formação, atuei na educação básica há muitos anos, hoje eu estou no ensino superior, sou pesquisadora na área de aprendizagem mediada por tecnologias na Universidade Federal de São Paulo e estou como diretora administrativa da Associação Brasileira de Educação à Distância. E tenho uma aproximação grande com a questão da educação à distância, sempre com uma dimensão pedagógica, com um olhar pedagógico. E estamos aí discutindo esse momento, né? E agora esse negócio da educação à distância, né? Tá todo mundo voltado para isso, precisando e olhando para isso. Por isso que eu também te convidei, porque eu acho que vai ser muito útil para todo mundo. E Legal, tô aí, aqui. vamos começar com as dúvidas? Vamos. Então, vamos lá. A primeira dúvida. Qual a diferença entre EAD, ensino à distância, e ensino híbrido? Olha, eles são diferentes, mas eu vou acrescentar mais um componente nesses dois itens. Legal. EAD, ensino híbrido e o ensino remoto emergencial que foi utilizado nos últimos meses, tá? Então, a educação à distância, ela utiliza as tecnologias, porém ela tem todo um projeto pedagógico, uma preparação de material, e ela utiliza uma plataforma específica que a gente consegue trabalhar com interações, com postagem de material, com games, com vários objetos digitais. O ensino emergencial remoto foi o que nós adotamos diante da pandemia, né? Que de um final de semana, de um sábado para uma segunda, De todos um nós lado para o começamos. outro, né? Foi, a gente não planejou esse momento, mas É. emergencialmente nós fizemos o ensino remoto, que era meio que o uso da tecnologia para transmitir muito das nossas aulas presenciais. Então a gente ficava o tempo todo com os alunos conectados e
quase que ministrando as aulas que a gente estava mais acostumado. E o ensino híbrido, ele diz respeito ao uso de estratégias, recursos e tecnologias da educação à distância, com toda uma organização pedagógica, mais as situações presenciais, que se articulam para criar uma nova visão de educação, um novo projeto pedagógico, uma nova arquitetura pedagógica. Né? O legal do ensino híbrido, que é bem bacana, é que as práticas presenciais e EAD, elas se interrelacionam de modo a construir um projeto bem fluido, bem bacana para os alunos vivenciarem e aprenderem. Tá? Ótimo, muito bom. Então, acho que agora ficou mais claro para quem está vendo a diferença entre os assuntos, porque eu acho que todo mundo faz uma certa confusão. Eu mesmo faço, então acho que é importante elucidar. Dentro dessa nova lógica toda que a gente está vivendo, EAD, ensino à distância, tecnologia, aquela confusão toda, como deve ser a preparação dos professores para que eles possam atuar de um jeito melhor, mais efetivo, que seja mais eficiente? Como eles devem ser preparados para o treinamento desses profissionais? Então, Cláudia, olha, o treinamento tem um olhar assim muito de uso de tecnologias. Né? Então, vamos adotar essa tecnologia e vamos aprender a usá-la. Mas, nesse momento, a gente vai um pouco além, bem mais além, e pensa numa formação permanente destes professores, porque só a tecnologia não vai garantir o processo. Essa tecnologia é um recurso, é um meio. Assim como eu ter um quadro branco ou uma lousa para ser utilizada. Então, é importante a gente pensar na formação pedagógica para que a gente possa fazer escolhas de recursos que nos ajudem a alcançar os objetivos educacionais. E aí, esses objetivos, talvez a gente precise repensar neste momento de volta, né? Que objetivos, quais os conteúdos e quais os recursos que nós vamos usar. E esses recursos, Cláudia, eles vão se modificar. Certamente a gente vai buscar tecnologias, mesmo na pandemia, a gente viu que foi aparecendo recursos de webconferência, foram aparecendo recursos livres. Então, eu penso nessa formação permanente, sabe? E muito do coletivo. Vamos trabalhar juntos, vamos compartilhar. Porque a gente não vai dominar todas as tecnologias ao mesmo tempo agora. Mas a gente vai trocando, né? Na escola, a gente vai desenvolvendo competências novas. Então, acho que é bem bacana pensar nesse processo continuado de troca, de formação, de conhecer tecnologias, conversar com profissionais, da gente ir junto nesse aprender a aprender. Mesmo porque também cada escola tem um tipo de abordagem diferente, né? Cada uma tem um caminho. Então, Sim. tem que conversar com o professor, com a pedagogia, com os alunos, todo mundo tem que estar junto nessa história, senão não vai funcionar, né? Muito bom. E aí tem uma terceira pergunta aqui que seria como as escolas podem se organizar, porque agora sim, a gente vai viver uma retomada das aulas, né? Ainda está muito em aberto quando exatamente, cada estado vai voltar numa data diferente, ainda está tudo meio, né, impreciso. Mas como é que as escolas podem fazer? Acho que essa é uma preocupação de muitas instituições, para unir o ensino das crianças que vão estar na sala de aula daqueles que vão estar em casa, que não vão voltar, sei lá, porque estão com medo, porque o pai não quer voltar, ou porque fazem parte do grupo de risco, enfim. Como é que você acha que pode ser feita pelas escolas essa integração, né, do que vai estar dentro da sala de aula com quem vai estar em Tudo que vai casa? estar fora. Então, esse é um grande desafio, né, Cláudia? Porque, primeiro, eu costumo brincar que a gente tem que perguntar para o doutor Corona. Porque, por mais que a gente faça um planejamento, depende muito de como o processo da saúde vai se comportar. Ele é o primeiro orientador, porque a gente tem que pensar um retorno que preserve e cuide da saúde dos nossos alunos, colaboradores, funcionários, professores e da própria comunidade. Mas cada comunidade é uma comunidade e nós vivemos aqui em diferentes contextos e cenários.
Então, eu penso que cada instituição pode construir o seu protocolo com base nas orientações sanitárias, na proteção à comunidade, à saúde, mas construir o seu protocolo na interlocução com a comunidade e de maneira assim muito coletiva, muito participativa, porque os pais vão participar, todos os colaboradores da escola participam, os professores se integram nesse momento para construir um projeto que a gente não tem uma receita, né? Não existe um protocolo que diga para todas as escolas como elas devem fazer. O que eu gostaria de compartilhar, que eu acho bem bacana para os gestores, é eles terem acesso ao parecer do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Pleno. Esse parecer está disponível no site do CNE e a gente pode depois compartilhar o link aqui pelo seu Insta, tá? Ótimo, maravilha. O parecer é de número 11 de 2020 e ele foi apresentado agora, dia 7 de julho, e aguarda homologação. Além de muitas orientações bacanas e muitas dicas, eles trazem possibilidades de estratégias de retorno que as escolas podem compor de acordo com a sua discussão, o seu perfil. Então, a gente tem um processo chamado intermitente, que é quando as atividades presenciais acontecem em dias alternados, né? Em alguns dias da semana. Tem um processo chamado alternado, que é quando grupos alternados vão para a escola em dias alternados. O excepcional, que é só um grupo determinado que vai. Então, nós estamos considerando, por exemplo, no ensino superior, a questão das atividades práticas em laboratórios, que precisa ser presencial. Então, excepcionalmente, este grupo vai para essa atividade. Certo. O integral, às vezes, escolas que estão em condições bem adequadas em termos de território, atendem um número pequeno de alunos e atendem as orientações sanitárias, então todos os alunos podem voltar, se o espaço assim permitir e os cuidados todos forem tomados. Tem o virtual, que são aqueles que não vão, que foi o que você citou, os pais não querem que eles vão para a escola. E tem o que eles chamam de modelo híbrido, que é quando a escola organiza várias dessas estratégias. Então, aí ele vai verificar que grupos vão primeiro, como vai ser esse retorno gradual. E a grande sacada, Cláudia, é os professores discutirem o plano buscando essa integração do que nós podemos fazer presencialmente, no sentido de valorizar a socialização, as trocas, o acolhimento, né, retomar esse processo escolar e tudo que pode ser feito à distância, e por isso contando com o apoio da família, mas também uma distância que explore o espaço da criança no mundo e no cenário que a gente está vivendo, né? O que ela tem feito, como ela tem feito, o que os jornais estão divulgando. Então, olhar para o conteúdo que ajude a criança a também entender esse cenário que a gente está vivendo. Não sei se ajuda. Não, a gente teve uma conversa também antes de fazer a live, que eu achei muito legal, que você falou assim que os professores, as escolas podiam utilizar o que a gente está passando neste momento como material mesmo de aprendizado, né? Então, pega a notícia do jornal, aí vê o gráfico do crescimento da curva da doença. Você podia falar um pouquinho disso, porque eu achei tão bacana o seu exemplo, eu achei muito legal, assim. A gente vive um momento difícil, mas também um momento de muitas possibilidades e de muita criatividade. Então, a aprendizagem, né, ajuda a criança a entender o mundo. Então, enquanto professores, se nós pudermos trazer os elementos do mundo para que as crianças possam trabalhar e compreender e interagir com esse cenário, é bem interessante. Então, discutir o que eles têm feito, o que mudou em termos de rotina, usar as informações desse contexto, sempre buscando trazer que o aluno entenda, que ele consiga lidar com essa situação de uma forma mais cognitiva, mais emotiva, mais consciente e com o apoio de colegas, de professores.
E com isso, Cláudio, o que é bem bacana é a gente explorar a situação mediada por tecnologia, né, que é essa aula virtual, para permitir que os alunos troquem informações de como está sendo a experiência deles, permitir que eles componham músicas, que eles ensinem os outros a fazerem coisas. Então, trazer a experiência deles e valorizar. E aí fica bem forte o papel do professor como articulador desse processo, e não necessariamente como transmissor de conteúdo que fica blá, 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 blá. E aí, às vezes, eles desligam a câmera e o vídeo e ficam conversando no WhatsApp, entendeu? É verdade. Eu até vi um meme esses dias que era assim, matando aula nos anos 80 e as pessoas fugindo da escola. Matando aula nos dias de hoje, era só desligar a câmera e o microfone e você já matou a aula, não dá muito trabalho, né? É tranquilo matar a aula agora. E é verdade, eu vejo até pelos meus filhos assim, que quando eles têm uma atividade que é em grupo, que tem mais conversa, que tem mais interação entre eles, o interesse é muito maior. O engajamento, como a gente fala, né, nas redes sociais é muito maior. Então, isso acho que é uma dica preciosa, assim, tentar transformar a sala de aula virtual num ambiente diferente da sala de aula que a gente está habituado, né? Que é o professor fala e o outro escuta, mesmo porque você não sabe se o outro está escutando ou não, né? Agora ficou mais difícil. E tem uma questão legal que as crianças, os jovens, eles lidam com tecnologia muito melhor do que quem não é nativo digital, né? Então, Exato. explorar, pedir para eles produzirem vídeos, pedir para eles gravarem as experiências. Então, a gente pode explorar esse conhecimento que eles têm e integrar o processo ensino e aprendizagem, né? Acho que é um desafio para nós, mas certamente é bastante motivador para eles, né? Porque eles lidam bem com isso. E de repente é um caminho até mais fácil, né? Porque às vezes a gente fica tentando inventar a roda e a roda já está aí, é só girar, né? Não é tão complicado. Muito bom. Outra pergunta também que eu queria te fazer, que é o seguinte: como é que você vê essa história da tecnologia na sala de aula? Porque, assim, até um tempo atrás, os professores simplesmente não tinham a tecnologia à disposição, né? Enfim, era a coisa só presencial. Do dia para o outro, começou a tecnologia, assim, buff, né, na cabeça de todo mundo. Agora tem que ser através da tecnologia. E eu queria entender o que você acha desse processo, como é que você enxerga o uso da tecnologia para o aprendizado? Então, Cláudia, eu acho assim que a tecnologia na sala de aula é como a tecnologia na nossa casa, na nossa vida, no cotidiano, no banco, nas compras. Nós fomos incorporando, né? Na área de educação, a gente sabia que as mudanças estavam para acontecer, precisavam acontecer. Teóricos já apontavam a necessidade de mudança. E a gente estava assim, vamos usar essa tecnologia hoje, vamos no laboratório de informática amanhã, e vamos indo. E de repente É uma preguiça, né? de repente o seu corona deu um empurrão e falou, bom, agora ou vai ou vai. E a gente foi, né? Então, eu acho que foi assim uma super superação por parte dos professores, porque por mais que a gente soubesse que ia acontecer a mudança, a gente não estava efetivamente preparado para tudo o que aconteceu. Então, acho que os professores foram assim muito guerreiros, muito engajados, abraçaram e vamos que vamos. Agora, eu penso que é o momento da gente aproveitar a experiência do remoto, repensar e construir um processo que, assim como na vida, dialoga com a tecnologia, né? A gente conversa, a gente utiliza a tecnologia, conversa com tecnologia, usa a tecnologia, e a escola faz parte da vida da gente. Não adianta enclausurar, e eu particularmente peço desculpas, mas me incomoda muito quando a gente fala desliga o celular. O aluno não pode usar o celular. Porque, para mim, o celular hoje é um acesso à informação. E na minha época, eu ia na biblioteca. Então, é como dizer, olha, você não pode entrar na biblioteca porque o conhecimento está só na sala de aula. É uma outra forma de olhar para o conhecimento. Hoje o conhecimento está disponível na rede.
E eu penso que as crianças precisam muito da gente. Eles sabem acessar, mas eles precisam aprender a selecionar, a utilizar adequadamente, a criticar e analisar o que eles estão tendo acesso. E aí nós entramos de uma maneira potente como educadores, né? De fazer esse diálogo, essa interlocução. Mas sempre entendendo, Cláudia, que não é a tecnologia que inova. É o potencial dessa tecnologia aliado à intencionalidade pedagógica. Porque só comprar tecnologia, olha, eu vi escolas que equiparam com lousa digital e que a gente usava como quadro branco, porque a gente não sabia o que fazer com ela. Né? Então, inúmeros programas do governo que capacitavam os professores para usar o software, o computador. Mas aí acabava a aula de informática, voltava para a sala de aula e colocava o ponto na lousa, exatamente sobre o que ele tinha trabalhado. Então, eu acho que é esse processo de ressignificar a nossa prática e pensar como a tecnologia nos ajuda. Porque eu acho que medo ninguém tem mais, porque já passamos quase 5 meses convivendo com ela. Então agora Já teve que engolir, não tem mais jeito agora, né? Agora vamos ser aliados, né? E vamos É juntar. muito. Essa visão que você trouxe, eu acho que é muito legal, que é a visão da curadoria de conteúdo, né? Sim. Porque. E saber aonde buscar o conteúdo. Então, sei lá, você vai fazer uma pesquisa sobre tubarões, sei lá, né? Você vai passar para os seus alunos fazendo uma pesquisa sobre tubarão. Aonde ele vai procurar isso? Né? Vai ser no primeiro site que aparecer lá no Google e pronto? É confiável a informação? Não é? É um estudo científico? Da onde vem? E isso acho que ajuda a gente a lidar até com as fake news, né? Essas coisas que a gente Sim, está sim. rejeitando e nem olha de onde vem. Então, acho que a educação pode ajudar muito Claro. nessa análise crítica do que você vê, né? Acho que é fundamental, assim. E vai ficar mais fácil para as pessoas aprenderem isso agora, né? Sim. E as crianças e os jovens, eles têm um acesso muito rápido. Então, quando a gente faz a proposição para eles, eles trazem e aí a gente discute junto. Né? Então, não tem aquela história do recortar-colar. Ah, não, mas eles copiaram. Gente, na minha época, eu copiava da Barça. Eu fazia treino ortográfico e copiava da Barça. Agora, ninguém falou para ele faz diferente. A única coisa é que eu copiava com o lápis, com a caneta, e eles copiam com Ctrl+C, Com Ctrl+V. mouse. É verdade, é verdade. Agora, vamos juntar 3 documentos, vamos ler juntos, que informações se repetem, vocês acham que é importante essas informações? Vamos construir o nosso texto, por onde a gente começa? Quer dizer, é um outro processo. Talvez eles não vão ter um trabalho de 30 páginas, mas eles vão ter de 3, de 4, que eles produziram, que eles discutiram, que a gente deu orientações. Então, acho que isso é bem bacana, né? Com muito mais densidade, muito mais profundidade do que ter um monte de página Ctrl+C, Ctrl+V, que ele nem leu, né? Nem se preocupou em saber de onde veio. Eu concordo, eu acho ótimo isso. Acho que quanto mais crítica a gente conseguir ser, melhor. Assim, eu adoro. Aí eu tenho outra pergunta, que é assim. Tem escolas que têm um processo de produção de conhecimento, de conteúdo, de aprendizado, que é muito focado na experiência, né? E agora, como é que a gente faz isso? Escolas que até não usam muito a tecnologia, que não tem muito por hábito utilizar o computador dentro da sala de aula ou o tablet para os pequenos. Como é que essas escolas podem se adaptar nessa nova fase aí? Como é que essa tecnologia vai entrar numa escola que até então barrava a tecnologia, até principalmente com os menores, por acreditar que esse não era o melhor modelo para eles? Como é que isso pode ser adaptado? Então, eu penso, Cláudia, que a gente tem 2 cenários, né? Algumas escolas seguem abordagens teóricas bem definidas, né? Montessori, Waldorf. E aí tem todo uma doutrina, uma visão pedagógica que precisa ser considerada. Então, eu entendo que a inserção da tecnologia nessas escolas faz parte de uma discussão, de uma reflexão crítica, pedagógica,
da coordenação, da realidade daquela escola. Então, eu acho que não precisa ser tudo igual para todos. Nesse momento, não dá para fazer isso. Então, eu entendo que cada escola precisa avaliar a necessidade do uso da tecnologia, em quais situações ela pode usar e como ela deve usar sem desrespeitar os seus princípios pedagógicos, né? Lembrando sempre que a tecnologia, ela vem para contribuir, ela é um recurso e ela deve somar esse processo e não ir contra e nem deixar todo mundo enlouquecido. Por outro lado, a gente também tem escolas que, antes de todo esse cenário, elas efetivamente proibiam, porque acreditavam que o celular tirava a atenção, enfim, cada um tinha lá suas justificativas para isso. Nesse caso, eu acho que é importante repensar o processo pedagógico e olhar para esses recursos tecnológicos como elementos facilitadores, porque dependendo da estratégia de retorno, será preciso usar a tecnologia. E aí eu preciso lidar e colocar a tecnologia como uma aliada. É muito complicado para o aluno usar a tecnologia nas aulas e o professor dizendo isso aqui não é bom, não serve, é muito chato. Ele fala, mas como assim, se é o que a gente está usando? Então, acho que a gente tem que colocar a tecnologia como aliado do processo e escolher. E por isso eu digo que o planejamento é sempre um processo de tomada de decisão. Por isso esse coletivo de coordenação, de gestores, colaboradores e até os pais, a comunidade, decidirem como eles vão fazer o retorno e como a tecnologia vai auxiliar. Não acredito que seja positivo trazer a tecnologia para complicar, ela tem que vir para ajudar e ressignificar. Me ocorreu até uma coisa agora, por exemplo, essas escolas que até então não utilizavam a tecnologia, eu acredito que devam estar fazendo uso dela neste momento, porque senão o vínculo acaba sendo totalmente cortado. Você acha que faz sentido tirar essa tecnologia de novo? Acho que não, né? Isso vai ter que ser incorporado de alguma forma, né? Eu Isso é até acredito. alguma coisa que alguns gestores falaram com a gente, do tipo, a gente não usava tecnologia e aí, de repente, a gente teve que adotar, meio na correria, meio correndo. Ah, mas é só enquanto a pandemia está aí. Você acha que tem como ter uma volta assim aos primórdios, só que a gente tinha 4 meses atrás? Então, algumas pessoas falam de um novo normal, né? Eu não sei, eu acho que a gente vai voltar porque vai acontecer, entendeu? E que cada dia é novo, cada situação é nova. Porém, pessoalmente, Cláudia, eu acho que fica um pouco incoerente. Quando eu precisei, eu usei intensamente. Agora que eu não preciso mais, eu nego. Me incomoda um pouco. Quer dizer, como é que fica a cabeça dessa criança em relação a essa prática, né? Eu uso quando preciso e depois eu nego. Mas eu acredito que no processo de planejamento do retorno, é um momento importante da gente discutir quando e como nós vamos usar a tecnologia. Também não é porque usamos direto que agora a gente tem que usar direto também. Não. Vamos ver o que foi bom, né? O que valeu a pena, onde nós nos sentimos seguros, onde sentimos que o resultado foi positivo. E aí dessas experiências, buscar um processo de maior aprofundamento, de qualificação dessa prática. Então, é um ajuste que vai acontecendo. Eu entendo que não precisa ser assim, tudo ou nada, sabe? Eu acho que a gente teve uma vivência que não foi de algumas semanas ou alguns dias. Nós estamos há alguns meses nessa prática, né? E que foi a referência para os nossos alunos. Então, construir um retorno, e entendo também que a gente não vai voltar todos numa estratégia integral. Nós vamos voltar usando situações mediadas por tecnologias e remotas e situações presenciais. Então, é importante potencializar o presencial para todo esse processo de socialização que está sendo extremamente importante e que vai ser muito importante. Todos nós estamos
esperando o momento do nosso encontro, né? Do É físico. verdade, é verdade. Eu queria abraçar, rever, encontrar, as crianças É, também querem. Então, uhum, pensar como vai ser esse momento presencial e trabalhar toda a questão de conteúdo, de atividades, buscar recursos de gamificação que a gente tem livre na internet, propor atividades para os alunos, porque agora a gente vai precisar rever conteúdo também, né? Será que é só conteúdo agora que a gente pode oferecer para os alunos? O que mais a gente pode trabalhar com eles que não seja só o conteúdo? Né? uhum, uhum. Ótimo, isso é Ah, fundamental, né? A gente tem uma saúde psicológica aí que vai ter que ser recuperada nesse retorno, né? Não tem como, não dá para ignorar isso. E aí, agora me ocorreu uma outra coisa também. Geralmente o planejamento das escolas é feito anualmente, ele vai sendo revisto, né, de acordo com o passar do tempo. Mas geralmente as escolas já montam um projeto para o ano, né, um projeto pedagógico, o que vai ser visto, né, o que vai ser feito. Você acha que dá para fazer esse planejamento anual mais estático depois de tudo isso que a gente está vivendo? Então, agora a gente vive na prática a teoria, porque o planejamento, uma das características principais do planejamento na linha da didática é ser flexível. E a gente nem sempre sabia trabalhar com essa flexibilidade, né? Exato. E nem sempre o planejamento orientava a nossa prática. Às vezes a gente fazia o plano e encaminhava para a coordenação, para a secretaria e documentava. E no dia a dia a gente ia administrando a sala de aula. E agora a gente precisa planejar, precisa ser flexível, porque, como eu disse, só o doutor Corona sabe de fato como e quando as coisas vão acontecer. Uhum. Então, a gente vai ter aí um desafio grande de rever esse planejamento, de ajustar o calendário. Será preciso receber as crianças e sentir como elas estão por meio de uma avaliação diagnóstica, que é assim, como está o meu aluno na sua competência socioemocional, nos conhecimentos que foram trabalhados, e olhar para cada aluno no sentido de perceber as necessidades e desencadear processos que se aproximem das necessidades dos alunos. Então, talvez eu não tenha prática igual para os 30, para os 50, mas eu vou identificar grupos daqueles que estão mais motivados e trabalham mais de maneira mais autônoma, aqueles que estão talvez mais fragilizados e precisam de um olhar mais próximo, de materiais mais trabalhados, mais didáticos. Então, o desafio vai ser sentirmos as crianças, e também é uma premissa importante do planejamento, é planejar a ação educativa considerando o aluno. Né? E isso agora é fundamental, porque a gente está distante dos alunos. Né? Uhum. Talvez esse tempo de distanciamento, muitas habilidades que eles tinham, eles esqueceram, não retomaram, aprenderam outras coisas que a gente vai descobrir também. Então, olhar para a criança nesse primeiro momento é fundamental e aí sim voltar-se para esse plano e redimensionar o plano, porque ele vai ser orientador do conteúdo, das avaliações e também da organização do calendário, que vai ficar aí entre 2020 e 2021, né? Uhum. Uma coisa que a gente estava conversando também, que desse retorno, que é, será que os alunos no primeiro dia de aula já vão querer ficar dentro da sala de aula, tendo conteúdo, tendo aula? Ah, então, ó, ontem a gente falou sobre potenciação, hoje a gente vai falar sobre derivação, e senta aí todo mundo e vamos continuar. Eu não sei, eu tenho a sensação que eles vão estar tão mais impactados em ver os amigos, em conseguir entender Sim, com os professores o que aconteceu, saber a experiência de todo concordo. mundo, que eu acho que a escola tem que dar uma pisada no freio, assim, sabe, no primeiro momento, e perceber o estado de espírito mesmo deles, né? Concordo. Concordo. Eu acho que
para todos nós foi um grande impacto, né? Está sendo um grande aprendizado para todos nós. Então, receber as crianças, e inclusive é interessante usar até os processos remotos, a tecnologia, recursos, para já ir percebendo das crianças quais seriam as expectativas, o que elas gostariam de fazer, né? Então, ter uma escuta, eu acho que é muito importante nesse momento a gente ter uma escuta, porque nós não sabemos, é novo. Né? A gente sempre fala, a turma do ano passado, porque faz 5 anos que eu trabalho, que dá certo. Porque a minha amiga fez e foi bacana. Agora, cri, 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 ninguém sabe. É verdade. Então, acho que o melhor caminho é o da escuta, né? Conversar com esse aluno, acolher esse aluno. E a gente também dizer, olha, eu também tenho limitações de escola, me ajuda. Como é que a gente trabalha? E acho que o grupo de professores é um grande sustentáculo nesse momento, né? Você, professor, contar com o outro. Eu sei usar uma ferramenta, ele sabe usar o outro. Tem um que grava vídeo legal, me ensina como é. Tem o outro que consegue fazer uma produção, uma história em quadrinho, com que programa. Então, acho que esse apoio coletivo dos professores também é bem importante nesse momento. E, claro, com a gestão, né? Legal. Até a nova escola com natureza, exatamente, a escuta sensível vai ser muito necessário, né? O que a gente está conversando aqui, porque a gente já está tomando um monte de coisa goela abaixo, né? Que a gente está tendo que se acostumar o tempo todo. Então agora, na hora da volta, vamos ver se a gente, né, escuta um pouquinho o outro também, né? Não tem muito jeito. Sabe, só uma coisa que eu acho que é bem interessante, que é um desafio, é a gente escutar de verdade, né? Porque às vezes a gente escuta e fala, tá bom, eu te entendo, mas nós vamos fazer assim, assim, assim. E agora é um momento de fazer uma escuta não só sensível, mas também assim de aceitação do outro, do que ele está colocando. Exato. E aproveitar o que ele está colocando como elemento que vai orientar o nosso planejamento, a nossa decisão. Agora, a opinião do aluno é muito importante, porque é para ele, né? A escola existe para ele, a gente vai receber esse aluno. Né? O que de melhor a gente pode fazer para recebê-lo da melhor maneira? Muito bom, é verdade. Bom, a gente já está com. Faltam mais ou menos uns 15, 20 minutos para a gente acabar. E aí, quem quiser perguntas, quem tiver perguntas, vai mandando aqui para a gente. Mas para ir já no caminho final, eu queria perguntar a você uma dica de ouro para as escolas aí nesse recomeço. O que você acha que não pode faltar, que tem que ser aquilo que as escolas têm que mais. Eu sei que são muitos desafios, né? Tem questão de saúde, espaço físico que tem que mudar, mas assim, da tua área, né? Falando da pedagogia e tudo mais, o que você acha que a escola tem que estar assim, com o olho muito aberto para resolver agora, nesse primeiro momento? Então, pelo que nós estamos conversando, Cláudia, para mim, assim, a dica de ouro é olhar para o nosso aluno como pessoa, como aluno, como emoção, como sensação, percepção, acolhimento, sofrimento. Foi muito difícil, é muito difícil, está sendo muito difícil para todos nós, né? Nós estamos tendo perdas, né? E não é fácil lidar com as perdas. Então, assim, no primeiro momento, o que eu entendo é essa aproximação desse ser, dessa pessoa que viveu esse tempo e que agora volta para a escola com as suas expectativas, com as suas angústias, com seus medos, com o seu sofrimento, com uma série de inquietações, com avaliação e muitas vezes com cobranças da própria família. Então, acho que agora é o momento dos professores serem muito catalisadores, sabe? De receber esse aluno e tomar para si. E entendo que, para as escolas, pensar num projeto colaborativo e participativo é fundamental. Quanto mais a família estiver envolvida nesse retorno, né, com orientações claras, que a escola conheça as condições das famílias para poder recebê-las, que conheça as condições de saúde do seu território,
essa visão colaborativa vai ser muito importante. Presencial ou virtual. Hoje a gente tem canais de comunicação com os pais, trabalhar com representatividade, dependendo do tamanho da escola. Talvez eu não consiga falar com todos os pais. Claro. Mas a gente tem grupos, né? Trazer qual é a angústia dos pais, conversar com esses pais, propor atividades para explicar o retorno. Porque, assim, a insegurança todos nós temos. Na medida em que a gente for trazendo orientações claras, compartilhadas, cuidadosas, com certeza aquela ansiedade vai diminuindo e a gente vai tendo um processo mais sereno, mais acolhedor e mais tranquilo. Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa ter muita calma, né? Porque quem está orientando tudo é o Dr. Corona e ele não está nas nossas mãos. Então, a gente tem que ir com calma, passito a passito, vamos conversando, mesmo em relação às tecnologias. Não é o momento de comprar tudo que tem, que tudo é maravilhoso, tudo vai resolver. E depois aquele material, aqueles recursos ficam parados, porque ninguém sabe usar e nem sabe como usar, nem como colocar isso no cotidiano. Não sabe nem por que comprou, né? É. É porque alguém falou que era bom, né? E não tem muito uso depois. E até é bom, mas é bom em que Pra quem? contexto, em que situação, entendeu? Eu não estou dizendo, tem muita coisa bacana de tecnologia que encanta, que enche os olhos. Mas eu tenho que saber utilizar, eu tenho que verificar como esse recurso entra no cotidiano, na rotina do professor, do aluno. Também não é o momento de quebrar tudo, vamos mudar tudo. Né? Vamos analisar qual vai ser o nosso retorno, qual a nossa necessidade, vamos fazendo gradual. Hoje a gente tem uma possibilidade de ajustes que talvez anos atrás a gente não tinha, tempos atrás a gente não tinha. Então nós temos, pela própria legislação, toda essa possibilidade de discutir, olha, como é que nós vamos retornar, vamos indo por partes, lembrando que a gente pode retornar e depois ter que suspender de novo. Exato. Então, assim, vamos nesse mundo, que é uma característica muito importante, Cláudia, que inclusive o Pierre Levy traz, que é essa visão do movimento, né, da flexibilidade, da instabilidade. Não é minha, não é sua, não é da escola, é do mundo. Hoje a gente está vivendo instabilidades. E para muitos de nós, anos atrás, a gente vivia em busca de estabilidade. Só que nós não temos. Nós vamos aprender a viver com a instabilidade. Então, vamos aquietar, vamos acolher, vamos compartilhar. Olha, eu estou angustiado, me ajuda, eu não sei fazer. Vamos pedir ajuda, né? Aquela ideia do professor mega blaster que tem que saber tudo, tem que resolver tudo. Vamos juntos. Né? Vamos juntos, que eu acho que é a melhor forma da gente superar esse desafio, né? Olha, escreveram uma mensagem aqui, ó. Lindo isso, Rita. Percebi que muitas famílias cancelaram matrícula na escola porque a escola não abriu um canal de comunicação transparente e acolhedor. Dica bem legal. Eu acho que isso tudo que você está falando já pode começar a ser construído agora, né? Não precisa esperar a reabertura. Isso tem que ser feito desde já, né? Até para todo mundo, quando reabrir, se sentir mais seguro em levar o seu filho, ou sentir mais seguro e falar, não, vou deixar ele aqui porque eu sei que a escola está fazendo um bom trabalho. Né? Para as duas coisas. E tem uma questão, Cláudia, todos os processos que são mais compartilhados, participativos e com base no diálogo, eles levam mais tempo para serem trabalhados. Construídos, né? Então, assim, eu não vou imaginar que eu vou convocar os pais para uma reunião de pais para dizer como vai ser o semestre. Oi, não vai rolar, entendeu? Que semestre, né? Não vai rolar. Então, buscar caminhos e ir conversando e preparando e compartilhando as decisões, dizendo que hoje a gente está pensando assim, mas tem o plano A, o plano B. E eu acredito que quando os pais também se sentem participativos desse processo, eles se sentem mais seguros, né? É mais fácil para todo mundo, né? Claro, muito com certeza. Rita, quero muito te agradecer. Queria te perguntar,
escolas que precisem de uma ajuda nesse retorno, de uma transição, de um planejamento para o EAD. Você faz isso? Você tem algum trabalho voltado para essas escolas? Queria que você falasse um pouco disso, até para quem precisa de ajuda conseguir ter o contato e conversar sobre isso. Então, Cláudia, eu trabalho, né, com essa questão pedagógica, muito com essa relação entre o EAD e as estratégias de educação à distância com as estratégias presenciais. Eu tenho um livro publicado com relação aos 20% à distância, que depois eu posso compartilhar aí no seu Insta. Legal. Então, assim, eu penso que a gente não tem um pacote pronto, né? Olha, eu vou trazer para a sua escola o pacote pronto. Mas eu posso auxiliar como facilitadora nas discussões, apontando caminhos e alinhando esse desenho para que a escola se sinta segura e trabalhe com as muitas possibilidades que existem no sentido de construir o seu caminho, de capacitar e formar os seus professores para atender a sua comunidade, né? Então, a gente não tem um pacote solução, Não tem mas receita de bolo, não né? tem. No momento, não tem. Não dá. Não vai dar certo. Não, a gente vai ter que usar muito o bom senso, a competência, porque todos nós temos competência, né? Os professores são muito competentes na área que atuam, as escolas são sérias, são responsáveis. Então, juntos, a gente consegue construir uma nova arquitetura pedagógica. E aí eu posso auxiliar nesse processo do diálogo, da facilitação, para que a escola construa e diga: acredito nisso, é isso que a gente vai fazer, vamos juntos. Então, aí a gente pode trazer toda essa autonomia para esse novo momento, que é um desafio, mas que também é muito rico de possibilidades. A gente tem muita coisa bacana para criar, para construir. Eu sempre falo, né? Esses períodos de crise sempre tem aquele medo, aquela insegurança, mas eu acho que é um momento também para transformação, né? Para mudança. Então, acho que as escolas estão tendo uma oportunidade muito legal. E se até ontem ninguém queria usar computador na sala de aula, hoje todo mundo é obrigado a usar. E eu acho que daqui para frente é a chance de fazer com que isso seja feito da melhor maneira possível. Então, a faca e o queijo estão na mão, é só aproveitar a oportunidade e fazer isso da melhor maneira, com assessoria das pessoas que entendem do assunto, com professores engajados, com todo mundo trabalhando junto, né? E eu acho que a tendência é que o que a gente tem hoje vá melhorando, né? Com certeza, Acho concordo. que, eu acho que a gente está vivendo uma transformação para melhor, né? Tem um susto, mas eu acho que daqui para frente a gente vai conseguir se encaixar e achar o caminho aí, né? Também acho, Tomara. né? Com Tomara. certeza. E quem quiser te achar, Rita, você tem Instagram, como está nas redes sociais, como é que as pessoas te encontram? A gente vai Então, colocar depois aqui, mas só para quem estiver isso. vendo o vídeo já vai saber. Então, tem o Insta, né, Rita Tárcia, tem o Face, e aí a gente pode compartilhar também os contatos, né, Legal. contato por celular, por e-mail. A gente está aí com vocês para o que precisar. Muito bom. Tá bom? Rita, eu queria muito te agradecer. Você foi muito querida de aceitar o convite. Imagina! Esse é um assunto que eu não entendo nada, então eu precisava de alguém para me ajudar. E eu estou muito contente mesmo. Acho que o papo foi muito bom. Espero que as pessoas também aproveitem. E se tiver dúvidas, eu vou te mandar para você me ajudar a responder. Estou super à disposição, foi muito gostoso. E assim, eu acho que a gente aprende com a vida e o momento é de compartilhar aquilo que a gente aprendeu e dizer que a gente está sempre aprendendo, né? Mesmo com esse caminho na EAD, cada nova tecnologia, cada novo desafio é uma nova forma de pensar as práticas pedagógicas. Então, a gente está sempre aprendendo a aprender. E acreditar nesse amanhã, né? Que amanhã será um novo dia, com certeza. E estamos juntos. Gente, muito obrigada quem ficou aqui vendo. Obrigada, Rita, de novo. E Imagina. logo mais a gente vai ter novas conversas. E quem tiver dúvida, pode mandar para cá que eu vou encaminhar para a Rita, tá bom? Estou super à Obrigada, disposição. viu? Bom final de semana para todo mundo. Um beijão. Até Beijão para todos. Obrigada, gente. Foi um prazer estar mais. aqui com Tchau. vocês. Tchau, tchau.